Quando você estiver nas dificuldades, quando as lágrimas caírem no seu rosto, quando o teu coração estiver doído de tristeza, saiba de uma coisa: só tem um lugar para você estar, é debaixo das mãos do Senhor, ali nos pés do Senhor, aonde Ele te acolhe e aonde você vai ser bem recebido. A graça e a paz do Senhor, amém, amados? Eu quero primeiro agradecer a todos os irmãos que sempre me receberam muito bem aqui, a mim e a minha esposa. Amados, meu nome, como o pastor já disse, é Ireni. Eu pastorei uma igreja na cidade de Conchas, interior de São Paulo, e há cerca de um ano eu tive um pequeno problema de surdez. Jesus me chamou e eu não ouvi direito. Na verdade não foi isso, eu tive um problema de infarto, né? E até então eu ia para Conchas todos os fins de semana, mas a partir de agora eu não posso viajar todos os fins de semana. Então eu e a minha esposa começamos a congregar aqui. Nós moramos aqui na rua Tereza Cristina, Dona Tereza Cristina, e aqui nós fomos muito bem recebidos. Eu quero agradecer muito a todos os irmãos que nos receberam muito bem, amados, bem? Então, estamos aqui, fazemos parte desse rebanho também, amém? E eu agradeço muito, muito mesmo aos irmãos da maneira carinhosa como nos receberam, amém? E agora, vamos lá, falar um pouco daquilo que interessa. Irmãos, todos nós, quando somos crianças, nós temos um herói, né? Nós gostávamos, no meu tempo eu gostava muito do Super-Homem, né? Do Batman e Robin. E agora eu cresci, mas ainda existe um herói para mim, né? E o meu herói hoje é o Senhor, amém? Glória a Deus. Então eu coloquei esse nome na mensagem e eu gostaria de ler aqui uma passagem no Evangelho de João, amém? No capítulo 1, no verso 12. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Se nós guardarmos ela dentro do nosso coração, amados, nós vamos ser muito bem sucedidos. Essa visão de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho me lembra uma estrada num dia à noite, e principalmente nas estradas de sítio do interior, que quando não tem lua, irmãos, é um breu de andar. E quando eu leio esse verso 105 desse salmo, eu fico encantado, porque eu me sinto como sendo conduzido por Deus, amém? E é realmente isso que o Senhor quer dizer. Ele está nos conduzindo quando Ele diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, amém? Então, aleluia, eu me sinto seguro ouvindo esta palavra, amém? E todas as vezes que eu faço uso da palavra do Senhor, eu gosto de dizer esse verso, porque ele relata uma segurança que nós temos que ter na palavra de Deus, amém? Porque ela é segurança para as nossas vidas, ela firma os nossos passos por onde nós andarmos, amém? E quando nós estivermos em perigo, nós sabemos que, por maior que seja o perigo, há alguém que está nos protegendo, há alguém que cuida de nós, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero relatar também a ausência da minha esposa hoje. Ela foi levar meu filho Daniel no médico, mas eu creio que a resposta é positiva, amém? Porque o Senhor cuida dos nossos. Glória a Deus. Então vamos lá, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, amém? Amém. Glória a Deus. Podem se sentar em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos de um colo. Há dias em que nós acordamos entristecidos, talvez uma palavra, talvez alguma coisa pode te entristecer. E nesses dias que você se sente triste, eu acredito que a melhor amizade, ou seja, a melhor companhia para você é a presença de Deus. Quando você se sentir desta maneira, é hora de falar com Deus, porque Ele vai ter uma resposta perfeita para a sua vida. Amém? E todos nós passamos por isso. Às vezes um dia, uma palavra, um mal-estar, alguma coisa que aconteceu, algo nos entristece e nós vamos falar com o Senhor. Quando você se sentir na necessidade de ter um colo para você estar, não importa qual é a sua idade, talvez seja de 10 anos, talvez seja de 60, 70, 80 anos, tem dia que nós precisamos de colo, e o colo do Senhor está sempre aí. Irmãos, nunca Deus vai chegar para você e vai falar como eu: olha, hoje eu talvez não possa te ouvir, eu tenho algo para fazer, enfim, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas uma coisa eu vou te dizer: Deus sempre vai ter um tempo para você. Deus sempre vai ter um tempo para ouvir todas as tuas dificuldades, tudo aquilo que você quiser falar com Ele, tudo aquilo que tem te incomodado, pode falar com Ele, porque Ele vai te ouvir. E certamente, quando você se levantar, você vai estar renovado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o ser humano, ele é um dos poucos animais que tem que ter cuidado a vida inteira, né? Desde quando ele nasce. Os animais, a maioria deles, quando nascem, já saem se virando sozinho, né? Um cachorrinho, um gatinho já sai, já vai procurar ali a mãe para mamar e já se vira. Mas o ser humano, ele precisa de um cuidado constante. E Deus sabe disso. Amém? E por isso, Ele fala tanto que nos ama, porque Ele sabe da nossa necessidade, da nossa dependência do outro. Um ser humano depende de outro, uma pessoa vive com outra. Não é por isso que Deus já falou lá no início, no jardim do Éden: olha, não é bom que o homem viva só. Amém? Porque só é muito mais difícil para nós, seres humanos. Nós somos animais sociáveis. Então, Ele nos deu o grande privilégio de sermos filhos de Deus. Ninguém, então, fica sozinho. Amém? Ninguém está sozinho neste mundo. Amém? Por mais que você esteja distante de tudo, você é filho de Deus. Jesus nos deu acesso a esse privilégio de nós sermos filhos de Deus. Amém? E uma coisa muito interessante, que a figura de pai, ela é muito importante para a vida do ser humano, quer seja um homem ou uma mulher, mas a figura do pai, ela tem uma importância de segurança, de proteção, de autoconfiança. E Jesus, Ele veio na terra para compartilhar isso. No momento em que a humanidade já estava assim, meio cansada, Deus enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos, através de Jesus Cristo, ter um renovo na vida dele. Amém? E é interessante, amados, que Jesus, ele vem e ele nos dá esse acesso de sermos chamados
filhos de Deus, já logo no primeiro capítulo aqui de João. E aí um dia algum dos discípulos chegou e, ouvindo todos aqueles ensinamentos de Jesus e vendo a maneira como Jesus falava com as pessoas e como ele se comunicava, e que ele tinha um momento especial para falar com Deus. Amém? E aí aqueles homens olharam e falaram assim: Senhor, nós não sabemos nem orar, nos ensina aí, como é que nós vamos nos relacionar com Deus? Como é que nós podemos falar com Ele, né? Porque até então, irmãos, parece que Deus sempre esteve tão distante da humanidade, tão longe, que era só ali com sacrifícios de animais que se chegava até a Deus. E aí chega Jesus Cristo e com uma nova maneira de se chegar até a Deus. E aí os discípulos se sentiram meio desconfortáveis com isso, e um deles chegou e falou: Senhor, nós não sabemos orar, como é que nós podemos falar com Deus? Aleluia. E Jesus, ele se alegrou muito com isso. Aí ele falou: então tá, venham aqui, olha, vamos começar assim, olha, é muito simples. Quando você chegar na presença de Deus, já chega logo falando que Ele é teu Pai. E Ele nos ensinou a oração: Pai nosso que estás no céu. Isso quer dizer o quê? Que Deus, Ele é nosso Pai, Ele se fez nosso Pai, Ele se alegrou em nos adotar, né? Que nós fomos adotados através de Jesus Cristo para uma nova dimensão que até então os homens não conheciam, porque até ali os homens simplesmente eram, aleluia, servos do Senhor, né? Mas a partir daí veio uma nova dimensão, porque o Senhor quer uma proximidade comigo e com você, amados. E a proximidade é ser pai e filho, porque o verdadeiro relacionamento entre pai e filho é um relacionamento íntimo, de grande amizade, né? Nós vemos isso lá entre Isaac e Abraão, né? E nós vemos que relacionamento gostoso, né? Uma amizade gostosa entre pai e filho. E aí ele vem e fala: olha, então é assim, ó, você quer? Você vai ser meu filho, né? Filho por adoção. Então venha, todas as vezes que nós formos conversar agora, saiba que você é o meu filho, né? Amém? E que gostoso que é, irmãos, esse relacionamento, amém? Amados, meu pai era um homem lavrador, e quando nós mudamos aqui para São Bernardo, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, e ele era jardineiro aqui. Quando ele veio para cá, ele entrou numa empresa como jardineiro, e como a renda era baixa lá em casa, e a família era um pouco grande, ele fazia jardins aos fins de semana, e ele pegava eu e meu irmão, e levava junto com eles, e lá ele, além de conversar bastante com a gente, ele nos ensinava aquilo que ele estava fazendo, a ser jardineiro, né? E eu achei muito gostoso tudo isso aí, porque hoje minha casa é uma floresta. Eu acho que eu aprendi alguma coisa com ele, porque os filhos tendem a puxar para o lado dos pais, né? Se o pai for corintiano, coitado do filho, vai ser corintiano. Mas perdoe os corintianos, é só uma brincadeira, amados. Amém? Então, é assim. E tem até um verso que eu me lembro agora, que diz assim, que o filho não faz nada sem antes ver o pai fazer. Isso, se não me falha a memória, está em Evangelho de João, lá pelo capítulo 5, né? Por quê, amados? Porque o nosso primeiro herói é o nosso pai. E o que acontece quando nós temos um herói? Nós queremos imitá-lo, e nós vamos imitá-lo. Cada vez que acontecer algo que a gente acha bonito, nós vamos imitá-lo.
Então, nossos pais são nossos heróis, né? Aleluia. E como heróis, irmãos, nós temos que ver assim e imitar as qualidades. E as qualidades de Deus são infinitas, são grandiosas as qualidades. E cada uma delas melhor do que a outra, né? E aí nós vamos andando mais um pouquinho na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, existe um texto que é um dos textos mais belos de toda a Bíblia, que é a história de um pai com um filho. E é uma história encantadora, porque no mundo judeu, se acontecesse o que aconteceu nessa parábola, seria uma grande injúria para o pai, porque o filho chegou lá e pediu parte da herança e falou: olha, pai, o senhor é um homem que vai viver muitos anos, e vivendo muitos anos, eu não vou poder aproveitar, eu gostaria da parte da minha herança agora, e eu quero pegá-la agora para aproveitar a vida. Se acontecesse isso, seria uma grande injúria, talvez o pai rasgaria as vestes, e talvez até deserdaria aquele filho, né? Mas o pai dessa história, ele simplesmente não falou nada, ele se calou, e ele deu tudo aquilo que era direito do filho. E aí os irmãos conhecem essa história, ela é bastante longa, mas a realidade é que o filho não deixa de ser filho, e o pai não deixa de ser pai. O filho fez o que queria, que o seu coração mandou, andou pelo mundo, e o melhor amigo que ele encontrou, nós estamos falando de judeu, o melhor amigo que ele encontrou, deu uma manada de porcos para ele cuidar. E cuidando dos porcos ali, ele passou tanta necessidade, depois que ele já havia gastado tudo aquilo que ele tinha, que a comida dos porcos parecia para ele um prato muito bom, muito saboroso. E aí ele, olhando aquilo, ele caiu em si e reconheceu, e é interessante que cair em si é algo muito particular mesmo. E ele olhou e falou assim: opa, não é dessa maneira, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou pedir, porque o meu pai jamais deixaria um trabalhador passar fome. Eu vou voltar lá e vou falar para ele que, se ele quiser, eu vou trabalhar para ele, vou ser um dos funcionários dele, e lá eu vou ter comida em abundância. E na hora que ele pegou e levantou e foi, ele chega lá, e ele já tinha ensaiado algumas palavras para falar, para pedir perdão. O pai não deixou ele pedir perdão, e abraçou ele, e beijou, e foi fazer uma festa com um churrasco lá, com um boizinho que tinha lá no pasto, né? Porque agora quem não ia falar era o filho, mas o pai ia falar que o amava, que estava esperando. E é interessante, irmãos, esse é o pai que nós temos, esse é Deus, amém? Esse é Deus que nos recebe de maneira gostosa, de maneira maravilhosa, como a irmã pregou aqui semana passada, falando de Zaqueu. E Zaqueu recebeu um abraço tão gostoso. Eu imagino, né, esse filho também recebendo um abraço bem gostoso do pai, irmãos, porque quando a gente está entristecido, não há nada mais confortante
como um abraço, como nós fizemos aqui nesta noite, porque um abraço fala muito mais do que palavras, e um gesto, um toque de carinho, vale muito mais, aleluia, do que, aleluia, um olhar talvez. E nesse momento, o filho voltou alegre para a casa do pai. E Deus tem algumas qualidades aqui que eu quis colocar para nós, irmãos, nesta noite. E o primeiro pastor já deu um spoiler aqui, que o amor de Deus, ele é incondicional. Irmãos, incondicional. Não tem condições nenhuma, não tem nada, irmãos, que impeça o amor de Deus de alcançar uma pessoa. Mas eu fui muito pecador, eu fiz muitas coisas erradas, a minha vida foi um fracasso. Mas o amor de Deus é incondicional. Não depende de nós, irmãos, que somos tão pequenos, mas o amor do Senhor, Ele nos alcança, mesmo nós sendo desta maneira, amém? E Ele é incondicional. Está lá em Romanos 8:38, que diz que não há nada que possa nos afastar do amor de Deus, nem profundidade, nem distância, nem frio, nem dor, nem fome. Não há nada que possa nos afastar deste amor tão maravilhoso e tão grandioso, irmãos, que deu o melhor tesouro para nos resgatar. Nós éramos perdidos, irmãos, amém? Eu era perdido neste mundo, não valia um botão de camisa. Olha que um botão de camisa é pequeno, e Deus nos resgatou, amém? O amor desse pai, esse pai maravilhoso, ele tem cuidado, sustentado e nos dado proteção. Amados, Deus tem cuidado de uma maneira tão especial das nossas vidas. Há um ano atrás, irmãos, eu estava trabalhando, me deu uma dorzinha aqui assim, e eu achei que não era nada. Aí eu fui lá, tomei um chá de boldo, deu um enjoozinho, eu pensei que não era nada. Na hora que eu chego lá no hospital, o médico falou assim: você teve um infarto de 95% e não morreu. Acho que você tem uma amizade muito boa com Deus. Eu falei: acho que eu tenho. Porque Ele tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado da sua vida de uma maneira muito especial. Às vezes Deus te dá livramentos que você nem sabe que está acontecendo com você, amém? E às vezes quando nós passamos por dificuldades, nós passamos por elas, mas eu quero te dizer que nós passamos, amém? Eu estava aqui orando por esse menino Miguel, e eu estava orando, e assim, na minha oração eu falei: Senhor, essa criança é tão pequena, Senhor, mas ele tem uma vida muito longa pela frente. Senhor, faça com que ele esqueça do caminho do hospital, para que ele tenha uma vida sadia, uma vida perfeita, uma vida longa, e que ele possa gozar todos os dias da vida dele. Amém, amados? Porque esse é o prazer e o gosto do Senhor, porque Ele tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, aleluia, e tem nos dado proteção, amém? Proteção. Irmãos, meu pai morreu há 4 anos, e eu já marmanjão, quando ele morreu, de 53 anos de idade. Quando eu olhei assim, eu vi meu pai ali, e eu pensei: e agora? Até agora, né? Meu pai velhinho, mas quando eu olhava para ele, eu falava assim: se tudo der errado na minha vida, eu tenho um lugar para voltar, eu tenho um lugar aonde eu posso me achegar, né? E nós temos também, irmãos, o colo de Deus. Ele é para você, Ele é para mim, Ele é para nós, porque Ele nos sustenta e Ele nos protege, aleluia.
Deus também, como Pai, Ele, aleluia, Ele nos disciplina e nos corrige. Aleluia. Aleluia. Ele nos corrige, irmãos. E esse é o papel do pai também. O papel do pai não é só fazer carinho no filho, é corrigir quando precisa. E Deus tem nos corrigido, né? E isso é importante, que a gente saiba o caminho que a gente está indo, e que a gente possa nunca esquecer que nós temos que temer ao Senhor, e temos que, aleluia, nos desviar do mal, amém? Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, aleluia, até vou abrir aqui para a gente ler, e é rapidinho. No capítulo 11, verso 32, diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Amém, amados? Porque Deus se preocupa com cada um de nós, com a maneira que nós andamos por essa terra. E uma coisa maravilhosa, Deus nos perdoa, Deus nos dá o perdão de maneira inabalável. Aleluia. Deus perdoa e esquece, ficou lá no passado, deixou para lá, aquilo que passou, passou, e Ele não se lembra mais. Daqui para frente é vida nova. Esse filho pródigo que nós estávamos falando, aleluia, ele voltou para casa, e o pai o recebeu bem, e não quis nem saber do que estava se passando, mas a partir daquele momento, ele estava voltando para casa, amém? E ele voltou, e o lar dele estava ali, e a caminha dele estava ali, amém? E, aleluia, o pai estava ali cuidando dele, amém, amados? Queridos, quando eu era garoto, eu e o meu irmão, a gente aprontava um pouco, né? Família de 5, né? E nós saíamos para brincar na rua, uma rua sem saída, aqui no bairro Independência, perto do Piraporinha. A gente saía para brincar e brincava lá e se sujava mesmo e voltava para casa, tal. E aí, isso há uns 50 anos atrás, a gente gostava muito de brincar, periferia daqui de São Bernardo, a gente brincava com pneu pela rua, e gostava muito de brincar com pneu, né? E aí minha mãe um dia chegou e falou assim: ó, vai na padaria e compra um leite para mim. Aí, tá bom, né? Aí ela falou assim: ó, não leva esse pneu, hein? Tá bom, mãe, nós não vamos levar o pneu não. E tá lá eu e meu irmão, e batendo no pneu, e o pneu rodando, e a gente batendo no pneu. Chegamos lá na padaria, fomos comprar o leite, né? Demos lá o dinheiro, pegamos aquele saquinho de leite. Quem lembra dos saquinhos de leite? Leite tipo C. E aí, né? Meu irmão, que era mais velho, veio com o saquinho de leite aqui, ó, debaixo do braço, né? E um corre batendo no pneu, e o outro corre um pouquinho mais e bate no pneu também, o pneu rodando, né? Daí o saquinho de leite escorregou do braço do meu irmão e caiu no chão. Ai. Chegamos em casa, todo murchinho, né? Quietinho. Aí a minha mãe: vocês já chegaram? Já. Cadê o leite? O leite caiu. Caiu? Tá bom. Seu pai vai saber disso. Aí de noite, meu pai chegou. Eu já falei para vocês vão parar com esse pneu. Para com essas brincadeiras aí, tal. Tá bom. Tá certo. Aí passou quase um mês. Aí lá na rua lá, tem uma rua que é uma descidona bem grande assim. E lá no final tinha outra rua atravessando e um riacho que passava ali no meio. E ali tinha um monte tinha um senhor lá que criava umas vacas ali e tal, né? E aí a gente resolveu pegar o pneu, levar lá no alto da descida e soltar ele.
Aí ele vinha, plé, 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 até cair lá no rio. E a gente brincando disso aí e tal, né? Aí um dia, nós fomos lá, corremos, nesse mesmo dia, levamos o pneu lá no alto, lá, soltamos ele, estava passando um caminhão, e o pneu bateu em cima, bateu e pulou, e bateu em cima do caminhão, e pulou lá na frente, até amassou um pouquinho a boleia do caminhão. Ai, 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 e aquilo lá. Aí o homem foi lá em casa, o motorista do caminhão, o caminhão de depósito, e o pior é que era o depósito que meu pai comprava. Aí foi lá, falou com a minha mãe tá bom. Aí pronto, aquele dia acabou a brincadeira, acabou, a casa caiu, a casa literalmente caiu. E aí nós fomos para casa e ficamos quietinhos lá, acabou a brincadeira, tudo. Meu irmão era mais velho que eu, né? Aí meu pai chegou de tarde, a minha mãe foi lá logo, olha, eu não escondo nada. Ó, irmãos, mulher sábia não esconde nada mesmo. Minha mãe não escondia nada do meu pai. Chegou lá e falou: olha, aconteceu isso, o homem veio aqui reclamar, tal, tá bom. Aí meu pai pegou, já tinha avisado. Irmãos, eu estou falando aqui coisas que aconteceu há 50 anos atrás, né? Era uma outra maneira de educação de filhos, né? Aí meu pai já saiu, catou o cinto, enrolou ele na mão assim, pegou a ponta e deu aquela batidinha, tlec, tlec. Aí pronto, aí ia vir. Aí catou eu e meu irmão, vem para dentro, vem. Aí meu irmão quis correr, eu falei, e agora? Meu irmão era mais velho, corria mais, eu pequenininho, não corria. Aí meu pai falou assim: olha, se correr vai ser pior. Pronto, ele convenceu a gente em 2 palavrinhas. Catou, entramos para dentro do quarto. Aí meu pai catou meu irmão, segurou meu irmão pelo braço e deu uma cintada nele. Aí meu irmão, ai, tentando fugir, soltar do meu pai, e eu ali no canto, ali só olhando, estava quietinho ali no canto, só olhando, e meu irmão pulava, meu pai dava aquela cintada, e a cinta fazia aquele assim, lap, e o meu irmão pulava e gritava, e quanto mais meu irmão gritava, pior era para mim, porque eu falei, eu vou ser o próximo. Aí meu pai deu umas 5 ou 6 cintadas no meu irmão já saiu chorando. Aí ele virou para mim e falou: e você, vem cá. Irmãos, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos. Eu saí correndo e eu abracei na perna do meu pai. Eu não tinha o que fazer, não tinha como correr. Eu abracei na perna dele. Aí ele pegou o cinto e bateu assim, eu virei de lado, ele bateu, o cinto já bateu na perna dele. Aí ele pegou e deu mais uma cintada aqui, mas eu ganhei 2 cintadas só. Uma foi na perna dele também, bem feita. Não, brincadeira. Uma foi na perna dele, né? E aí eu aprendi uma coisa, irmãos. Quando a gente fizer as nossas atrapalhadas, quando a gente fizer as besteiras maior que a gente fizer, a gente nunca pode correr de Deus. A gente tem que correr para os pés do Senhor. Porque aquele que corre para os pés do Senhor, esse confessa e ele é perdoado. Então, nos momentos que você estiver passando por dificuldades, né? Essa foi uma história da minha infância, mas que eu aprendi muito. E quando eu passei uma dificuldade na minha vida, quando as portas estavam fechadas, quando eu não conseguia dormir à noite, que houve um período da minha vida, que quando ia dando 8, 9 horas da noite, eu não conseguia dormir, eu ficava desesperado, eu começava a pensar assim, eu não vou conseguir dormir essa noite. E aí, eu já era casado, já tinha acho que 26 anos, eu subia para o alto da minha casa e ficava olhando para as estrelas, e eu não conseguia. Aí quando ia dar sono, era 4, 5 horas da manhã, já estava quase na hora de eu trabalhar.
E quando esse momento chegou na minha vida, um momento difícil, a minha esposa, ela ouviu falar de Jesus, e ela sabiamente, ela chegava para mim e falava assim: olha, hoje eu ouvi que Deus fez um milagre maravilhoso na vida de uma pessoa. E quando eu ouvi dos milagres que Jesus fazia, eu falei: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida. E Deus me acolheu. Então eu aprendi que eu preciso, nas minhas dificuldades, não fugir do Senhor como fez Caim, não correr, mas correr para os pés do Senhor, que é onde nós temos abrigo. Não existe nenhum outro lugar aonde você possa se abrigar tão bem quanto debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver nas dificuldades, quando as lágrimas caírem no seu rosto, quando o teu coração estiver doído de tristeza, saiba de uma coisa: só tem um lugar para você estar, é debaixo das mãos do Senhor, ali nos pés do Senhor, aonde Ele te acolhe e aonde você vai ser bem recebido. Amém? Que Deus te abençoe, igreja, e que os irmãos possam tomar isso para vocês, que o melhor lugar é na casa do Pai. Amém? Aonde há banquete, aonde há boi gordo, aonde há churrasco, mesmo que a gente não mereça, mas há um boi gordo para ser sacrificado para nós, não para pagar os nossos pecados, mas para alegrar com aquilo que estava morto e voltou à vida, com aquilo que estava perdido e foi achado, com aquilo que não valia nada, mas que lá dentro do coração do Pai valia muito, que somos nós, irmãos. Somos nós somos valorosos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor, muito obrigado mesmo. Eu só quero te agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Amém? Aleluia. Abraço para Chuchu aí hoje, hein? Eu acho que é tantos anos sem abraço, hoje o pessoal foi a forra aí. Amém, glória a Deus. Como eu estava dizendo, né? Nós sempre tomamos partido, né? De algum grupo, de alguma pessoa, de alguém, né? Mas existe um que é poderoso demais, e é nesse que nós temos que tomar partido, que é o nosso Deus vivo, amém? O general do exército, o poderoso Deus de Israel, é esse que nós temos que seguir, é esse que nós temos que andar lado a lado, é esse que nós temos que estar junto caminhando, amém? Você pode admirar muitas pessoas, muitas entidades, mas aquele que é o nosso Deus, esse é o Deus poderoso, e é esse que nós temos que seguir, amém? Aleluias, glória a Deus. E nós vamos cantar isso essa noite, agora. O nosso general é Cristo, aleluias. Oh, glória a Deus. O nosso general poderoso, aleluias. Senhor, marchando-se o seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Eles vão a batalha, toda arma contra nós perecerá. Quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias
marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, Senhor, Tu és poderoso, Tu és o nosso general, Tu és aquele que nós estamos caminhando lado a lado. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Senhor. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general, o poderoso, o grande Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Como está o teu coração? Está preparado para louvar o Senhor essa noite? Amém? O meu coração está preparado, amém? E nós vamos cantar isso, que o nosso coração está preparado para louvar o Deus de Israel, amém? Aleluias.